Muito bem. Quando eu tenho a Bíblia no seu processo constitutivo histórico, o que é constitutivo? Aquilo que se constitui. Quando eu tenho a Bíblia no seu processo constitutivo histórico, ela é constituída historicamente em várias etapas. Essas várias etapas representam os vários momentos nos quais os escritores da Bíblia viveram em outros ambientes culturais, religiosos, territoriais, geográficos, e eles incorporam os símbolos e mitos desses ambientes culturais, territoriais, geográficos. A Bíblia, ela é um amálgama, ela é a reunião, ela é o recorte das culturas e mitologias e simbolismos religiosos dos vários povos, dos egípcios, dos sumérios, dos persas, dos babilônios, dos cananeus. A Bíblia, ela não surge como um livro autônomo em exemplificação mítica simbólica, ou seja, ela não surge como um livro autônomo que tem uma mitologia exemplificativa simbólica própria. Ela precisa herdar, ela precisa copiar, ela copia, literalmente, os escritores da Bíblia estão copiando as tradições mitológicas simbólicas dos ambientes nos quais eles estavam inseridos. E aí você tem uma extensa habitação dos hebreus e depois dos israelitas e depois dos judeus, que vão ser os escritores de fato, em vários territórios, porque esses povos viveram sob domínio, viveram viveram sob o domínio grego, eles viveram sob o domínio babilônico, eles viveram sob o domínio persa, eles viveram sob o domínio egípcio, eles viveram sob o domínio sumério. Abraão é sumério, Abraão sai de Ur dos Caldeus, região da Suméria. Quando Abraão vai comunicar os seus mitos, os seus ritos, Abraão comunica os seus mitos e seus ritos a partir de uma visualização suméria, para que o seu povo entendesse, para que sua caravana entendesse. Abraão sai com uma grande caravana, que eram sumérios também. A esposa de Abraão era suméria também. Abraão pede para que Isaac case com uma parente sua da Suméria, alguém de sua família, de sua parentela. Então, todo esse processo mostra que Abraão, ele teve o chamado para falar com um Deus, e esse Deus já era conhecido entre os povos, porque nessa época existiam vários deuses, e aí brigava-se para saber qual era o Deus mais poderoso. E Abraão, ele renuncia aos deuses de sua casa para falar com esse Deus El, que é um Deus que é adorado por outros povos também. Você precisa entender que o hebreu, ele não retém a exclusividade da adoração a Deus. A adoração a Yahweh, a adoração a El, ela não é uma exclusividade do povo judeu, hebreu, israelita. Historicamente na Bíblia, não. Historicamente na Bíblia, outros povos, antes de Abraão, já adoravam El. E esses outros povos já eram sacerdotes de El. Abraão, ele é um chamado posterior, tardio, de um Deus que já existe, já habita e já faz coisas. Até então, você precisa entender isso, porque esse Deus, ele cria Gênesis. Se ele cria o capítulo de Gênesis, ele fala com Noé, ele fala com Set, ele fala com Cam, ele fala com Abel, ele fala com Jafé, ele fala com Canaã, ele fala com várias pessoas, ele fala com Metushelah, com Matusalém, ele fala com Enoque. Esse Deus, ele fala com várias pessoas, esse Deus tem um nome, e esse nome desse Deus, historicamente, ele é um nome que outros povos idolatravam. Você precisa entender essa lógica. Não existe um nome exclusivo de Deus. E os dois deuses israelitas nos quais os israelitas adoram, os israelitas adoram dois deuses. Os israelitas possuem dois deuses. Eles têm o Deus El e o Deus Javé. A narrativa bíblica, ela vai te mostrar que existe uma fusão de dois deuses distintos, de épocas distintas. Esses dois deuses vão ser unidos pelo credo israelita, e o credo israelita hebreu, judeu, o credo judeu vai tentar costurar duas linhagens históricas diferentes, porque Israel é formado por um ciclo de amálgamas
de coletâneas históricas, e aí você tem ali os judeus no exílio babilônico tentando formar a identidade religiosa, e os judeus no exílio babilônico tentando formar a identidade religiosa de o seu próprio povo, começam a costurar os mitos formadores que eles escutavam dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tetravós. E nesses mitos formadores, os judeus, os israelitas, participaram também da cultura de outros povos. Eles dividiam a cultura com outros povos. E aí você vai entender, então, por que vai se dizer que os israelitas são irmãos dos moabitas e dos amonitas, porque todos são parentes de Abraão. Ora, eles são primos de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão. Então, esses povos já caminharam juntos. E aí você precisa justificar por que eles estão entrando em guerra agora. Se esses povos caminharam juntos, por que eles estão em guerra agora? E aí, para explicar por que eles estão em guerra agora, se eles já caminharam juntos, você tem a criação das mitologias, das histórias que explicam a realidade atual com base num passado mitológico diferente. E aí você precisa justificar por que o moabita e o amonita é inimigo do israelita. Aí você cria uma história retroativamente. Você cria uma história retroativamente para justificar esse mito que te permite entrar em guerra com aquele povo. E aí você precisa entender que a comunicação linguística dos hebreus, ela vai se dar, vou falar judeus, a comunicação linguística dos judeus, ela vai se dar sempre incorporando e mimetizando e copiando os mitos e símbolos religiosos, espirituais, místicos e míticos de outros povos. Os símbolos místicos e míticos de outros povos vai sendo organizado. Ele vai sendo organizado, eles vão sendo organizados, esses símbolos, para que haja, assim, uma capacidade de comunicação, de transmissão de mensagem. Porque senão ninguém entende o que você fala. Se você disser que tem céu e inferno, hoje, quando você fala, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai ser condenado, seja no espiritismo, seja no kardecismo, seja no budismo, seja no islamismo. Qualquer pessoa hoje entende céu e inferno, e condenação, e reencarnação. Por quê? Porque são símbolos que são utilizados hoje, mas que são herdados das culturas ao redor. Esse inferno do sofrimento, o inferno de Hades, ele é uma herança de outras culturas, ele não é uma herança cristã. E aí você herda esse tipo de comunicação e aí você fala sobre ela para que as pessoas te entendam, mas você está usando um mito simbólico adjacente, ele não é um mito simbólico constituinte seu próprio. Assim como as esfinges. As esfinges são o quê? São seres quimeras. O que são quimeras? São híbridos de animais. As esfinges são híbridos de animais. Esses animais, eles possuem partes de leão, partes de águia, partes de touro e partes humanas também. E essas esfinges, que são seres quimeras híbridos de humanos com animais, de humanos com leões, com touros, com águias, esses seres, eles guardam os templos. Eles guardam os templos. Por isso as quimeras guardam as pirâmides, porque as pirâmides eram templos, eram tumbas, eram ambientes de grande densidade espiritual. Por isso que as quimeras também guardam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança dos judeus, a Arca da Aliança dos israelitas é um templo. É ali que Deus coloca a sua lei e é ali que ele se manifesta. A Arca da Aliança traz a manifestação da própria essência de Deus. Deus descia diante da arca para falar com o sacerdote. E ali você tinha então 2 querubins. O que são querubins? São as esfinges. São seres alados, quimeras, entre animais e seres humanos. Os querubins são os seres que os próprios profetas viam. Que profetas? Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel, os profetas dos israelitas, os profetas na Bíblia, na própria Bíblia, eles descrevem os seres querubim. Os querubins são seres que possuem 4 faces: rosto de touro, rosto de humano, rosto de águia, rosto de leão, rosto de carneiro. Esses animais estão mesclados ao ser humano e esse rosto gira. Para quê? Para mostrar as várias faces do temperamento comportamental humano. A força, a mansidão, a visão aguçada, a capacidade predatória, tudo
são características que são destrinchadas em aspectos animais. Daí que surge o zodíaco. O zodíaco é uma forma de trazer qualidades físicas, emocionais e comportamentais para o ser humano, através da observação do ambiente animal. Então, quando você tem ali as constituições, tá? Quando você tem as constituições das esfinges, das quimeras, dos querubins, dos anjos, anjo em hebraico é malark. Malark é aquele que envia uma mensagem, é o mensageiro. Anjo em grego é mensageiro. Anjo não é um ser de cabelo enroladinho com uma tiara tocando uma lira. Esse anjo é uma desconstituição do princípio básico histórico do anjo, que é ser o mensageiro, o enviado, aquele que envia a mensagem. Esse anjo, esse malark, ele é o mensageiro de Deus e ele tem uma forma. A forma dos mensageiros de Deus, dos mensageiros do Deus da Bíblia, a forma dos mensageiros que o Deus dos cristãos usava, a forma desses mensageiros são quimeras, são seres humanos híbridos de animais. E esses seres humanos híbridos de animais, eles estão descritos por Ezequiel, por Jeremias, por Isaías e por Daniel. E eles comunicam o oráculo divino. E eles estão no trono com Deus, ao redor de Deus, louvando ao Senhor, protegendo o Senhor, olhando para o Senhor, protegendo no sentido metafórico, né? Óbvio. Na função de guardas de um palácio, eles estão ali na função de guardas de um palácio, mas óbvio que o Deus Criador não precisaria de proteção, mas eles estão ali guardando o trono, guardando a lei. Por isso que a Torá é guardada por uma espada flamejante. Uma espada flamejante guarda a Torá, que depois vai ser Cristo, essa espada flamejante, por isso que Cristo em Apocalipse volta com os olhos como tochas e a espada saindo de sua boca. Por isso Cristo diz, eu sou a lei e sou a espada. Ele é a espada que guarda o mandamento e é a espada que guarda o acesso à vida eterna. Essa árvore da vida eterna, ela é guardada por Cristo. Cristo guarda o acesso à árvore da vida eterna. Porque lá em Éden, Gênesis, havia duas árvores. Havia a árvore do bem e do mal e havia a árvore da vida eterna. O ser humano come o fruto da árvore do bem e do mal. E aí Deus, o Criador, Javé, El, proíbem o ser humano de comer o fruto da vida eterna. Então você tem ali Deus se manifestando de diversas formas. É provável que Deus esteja mudando de personagem para testar o coração humano. Talvez Deus tenha se manifestado de diversas formas para testar o coração humano. Aí vai vir algum cristão crente, mas Deus não é o Deus de confusão. Bem, se Deus não é o Deus de confusão, então você anula a Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira é feita de confusão. Tem uma coisa que tem na Bíblia é confusão. Por que tem essa confusão? Porque Deus, ele mesmo não aparece de fato, presentemente, perenemente para resolver tudo de uma vez. Ele deixa as pessoas ficarem resolvendo as coisas, ele dá lampejos de manifestação de que ele existe. Ele dá pequenos indicativos para testar a sua fé. E vem toda essa teoria aí que é muito errada do ponto de vista teológico. Mas eu quero que você entenda que as esfinges, os seres quimeras híbridos de homens e de animais, com asas, com corpo de leão, de ser humano, com garras, com corpo de águia, as esfinges estão guardando as pirâmides, que são os templos espirituais egípcios, e os israelitas viveram dentro do Egito. Então, os israelitas viveram dentro do Egito. Então, as esfinges egípcias, elas vão se manifestar também na Torá. Ao guardar a arca, ao proteger a arca, são colocadas esfinges. Por quê? Porque a arca, ela é o templo espiritual. E as esfinges são guardiões espirituais. Os seres com asas, os seres humanos com rostos de animais e de homem, com corpo de homem, com rabo de leão, com pata de leão, com asa de águia, esses seres, eles guardam os templos egípcios, eles guardam a arca, que são os querubins com suas asas estendidas, os dois querubins com suas asas estendidas guardando a arca, e eles guardam também os templos sumérios. Eles estão lá no zoroastrismo também. Os templos persas, os templos sumérios, os templos babilônicos, eles são todos guardados por seres alados, híbridos de seres humanos com animais. E os profetas Ezequiel, Jeremias, Daniel, Isaías veem, eles observam esses seres. E esses seres falam com eles e comunicam a verdade divina, e comunicam as visões dos outros mundos. As visões espirituais são comunicadas aos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel, através dessas quimeras. Essas quimeras na Bíblia têm
4 faces: face de touro, face de leão, face de carneiro, face de homem, face de águia. Eles têm um corpo nu. Eles têm um corpo com 6 asas, nessas asas têm olhos, e essas asas podem pegar fogo. Esses seres são seres míticos, que estão identificados em todas as culturas. Os maias, os astecas, eles estão ali nas suas pirâmides desenhando esses seres híbridos, esses seres alados. Os egípcios estão desenhando esses seres híbridos alados. Os persas estão desenhando esses seres híbridos alados. Os babilônios estão desenhando esses seres híbridos alados. Os sumérios estão desenhando esses seres híbridos alados. E sempre esses seres híbridos de humanos, com quimeras, com animais, com asas, eles estão no contexto espiritual de templo. Por isso que o livro de Enoque vai tentar dizer que talvez eles sejam os Watchers, os observadores, que são os Anunnakis, os seres híbridos de muito poder. Mas todas as culturas estão desenhando esses seres e colocando esses seres à visibilização, à visualização.